Boa noite, prefeito. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vice-prefeito Feltrin. Minha pergunta, na verdade, vai ser voltada totalmente à classe das educadoras. Dizer ao prefeito que, antes de mais nada, eu fui procurado pela classe, como o senhor também já foi procurado na época que era vereador, a gestão do João Luiz, de forma ordeira, organizada, não houve crítica à gestão. Na verdade, elas gostariam de serem ouvidas. E vou passar alguns números que o senhor já tem ciência, o vice-prefeito Feltrin também tem ciência. Penápolis existe 24 creches, num total de 221 educadoras, 140 tem pedagogia, 137 tem magistério, 2 educadoras não têm pedagogia e nem magistério, 56 educadoras ganharam em ação judicial, 30 perderam em ação judicial, 51 estão em tramitação na justiça. Nós sabemos que o senhor, em algumas unidades, a Alphaville, a Planalto está no setor de engenharia para fazer algumas benfeitorias, Planalto precisa realmente, aquela unidade da creche da Planalto precisa muito. Ampliação de 2 salas da SEMI da Del Rey, Harumi Kubota. Então, assim, o senhor está fazendo algumas coisas em relação à estrutura. Porém, no dia 30 eu fui procurado por um grupo de diversas educadoras a fim de ser ouvido. E, na ocasião, apresentaram um ofício do dia 19 de setembro de 2019, ofício número 45/2019 do sindicato, solicitando uma reunião da administração, entre administração, sindicato e comissão de educadoras infantil, e não houve êxito. E no dia 24 de janeiro de 2020, novamente tentaram agendar um ofício 2/2020 do sindicato, também sem resposta. Por isso que no dia 30 eu fui procurado pelas educadoras. O que chamou a atenção, como eu havia dito, foi que elas disseram que o senhor, em um determinado dia, antes das eleições de 2016, reuniu um grupo de educadoras na residência do senhor, e, na ocasião, foi discutido que várias reivindicações da classe, caso o senhor fosse reeleito, seriam atendidas. E nada disso aconteceu. Então, eu gostaria se realmente isso procede, se realmente houve essa reunião, e, dentre diversas reivindicações, o que a administração sabe, já que se trata em relação aos volantes, se há alguma coisa para fazer sobre os volantes, porque nós sabemos... Qual o tempo, vereador? Acho que só para terminar, isso. Vou acelerar, senhor presidente. Existe aí, as educadoras ficam aí com 2, 3 turmas, no horário de almoço, e isso daí é até perigoso se uma criança engasgar, então fica com 15, 30, até 40 pessoas aí em 2 horas nas unidades. Isso é muito perigoso. Se o senhor tem alguma coisa para falar sobre isso. Aí vai minhas perguntas. Até onde tudo isso que eu falei procede? E o que a administração fez às educadoras nesses últimos anos? E o que esperar para 2020 da gestão Célio de Oliveira e Feltrin? Então, são essas as minhas perguntas. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, prefeito. Primeiro, agradecer a colocação do vereador Júlio Caetano, dizer o seguinte: nas datas solicitadas, se pediram uma reunião com o prefeito, foi justamente no período que eu estava de férias. Saí para um período de descanso, retornei à prefeitura oficialmente no dia 22, mas já com uma viagem para São Paulo. Então, logo nós fomos informados, aliás, não me causa estranheza, mas na sexta-feira nós recebemos 17 educadoras na sala pedagógica. O que foi colocado pelo vereador Júlio aqui na sessão, e hoje eu estou vendo aqui a presença de várias pessoas que estiveram lá, inclusive, na reunião, me causa só estranheza isso. Quer dizer, na sexta-feira nós já discutimos esse assunto amplamente, aliás, foi uma boa conversa. Todos os esclarecimentos que o senhor está me pedindo aqui, eu já esclareci ao grupo que foi lá representar cada uma das educadoras, foi uma de cada unidade, todas as 17, todas tiveram oportunidade de falar.
se manifestar. Foi uma conversa muito boa, né, Rodolfo? Rodolfo Valente, nosso secretário de administração, participou do encontro. Só confundi aqui o Rodolfo. O Rodolfo Valente, o secretário de administração, que está presente aqui também. Foi uma conversa muito positiva. Nós já encaminhamos essa conversa, mas a gente pode repetir o que foi falado. Vou acrescentar alguns números ao vereador Júlio Caetano. Quando eu assumi a prefeitura em 2013, no meu primeiro mandato, tinha 554 crianças na fila de espera por vagas em creche. Nós fomos a administração que mais vagas criamos em creche, em todos os tempos, num curto período. Hoje nós temos cerca de 180 crianças fora de creche, com uma creche para inaugurar para 120 crianças. Temos uma meta para cumprir com relação ao atendimento à população de zerar a demanda. A próxima administração não encontrará na prefeitura o que eu encontrei em 2013. A próxima administração vai ter a demanda reprimida que existe, toda ela em creche. Demanda reprimida de creche. 2013, 554 crianças. 2021, 0. É a nossa meta. Todas as crianças... Agora, naturalmente, que nós começamos a criar critérios com relação a isso. Quando você não tem, isso aí é uma questão lógica dentro de uma gestão pública, a creche é direito de todos e é dever do Estado. Perfeito. É o que diz na Constituição. Mas quando você não tem condição de atender a todas as milhares de crianças em creche, você tem que começar a estabelecer, sem dúvida nenhuma, alguns critérios. Um dos critérios, por exemplo, que nós estamos adotando hoje, e a demanda ela está em cima disso também, é atender primeiro as mães que trabalham. Primeiro, as mães que trabalham. Inclusive, foi aprovada uma lei na Câmara Municipal com a questão de uma lista. Uma lista lá. Vou dizer para você, a lista é algo que precisava, na minha opinião, até de uma revisão com relação a isso. Por quê? Porque a lista, às vezes, não permite que nós estabeleçamos critérios como esse, por exemplo. Né? Isso é um pedido, inclusive, das próprias educadoras. Das próprias educadoras. Porque hoje nós temos, infelizmente, a utilização desse expediente de que, olha, a creche é um dever do Estado e é um direito do cidadão. Nós temos hoje crianças que estão em creches que poderiam estar em casa. E crianças que deveriam estar na creche porque a mãe trabalha e não estão na creche. Então, é algo que a gente tem trabalhado. Mas a nossa proposta, com relação aos números que você apresentou, atendimento da demanda. Com relação às reivindicações das educadoras, não dá para fazer da noite para o dia o estabelecimento dessa questão que deveria ter sido constado no fundo, quando a Câmara Municipal, eu era vereador na época, nós aprovamos a questão do estatuto, né? E, na época, eu me recordo, acabou sendo, essa questão das educadoras acabou não entrando. Essa determinação da questão do piso, se houvesse financiamento por parte do governo federal na distribuição do Fundeb, porque você sabe que nós recebemos recursos de Fundeb, mas é interessante isso. As pessoas, mas tem dinheiro para a educação, mas o dinheiro é insuficiente, até porque os recursos do Fundeb, você só pode colocar para fazer folha 60% desse recurso. É insuficiente. Você não paga hoje. Você não paga essa conta. Todos os meses, a educação ela precisa de fonte 1. Fonte 1 é recursos próprios, para poder colocar, senão não fecha a conta. Né? Então, eu, conversando com as educadoras, nós precisamos pensar no mecanismo que possa ser possível fazer isso. As pessoas são inteligentes, elas sabem que isso da noite para o dia. Como é que você vai estabelecer uma diferença que existe hoje entre o que elas ganham como piso e o que diz o piso nacional dos professores? Nós estamos falando de 60%. 60%. E nós não estamos falando de 60%
por um grupo de 10 funcionários, de 15 funcionários. Nós estamos falando de 60% em cima de um grupo de 229 educadoras, que agora vão ser quase 240, porque nós vamos precisar contratar para a creche que nós vamos inaugurar no mês que vem, que é a creche do Jimenez Benoni. Então, não é um assunto simples, simplesmente, olha, vamos aqui. Você acha que se a gente tivesse essa condição orçamentária, nós não faríamos? E eu disse isso às 17 educadoras que foram representar na sexta-feira, lá dentro da nossa sala pedagógica, onde eu recebi a todas, elas, uma parte delas, uma boa parte delas está aqui, pode dizer como foi o diálogo. Foi um diálogo extremamente importante com relação às suas reivindicações. Tem coisas que eu disse a elas, e volto a frisar aqui, do conjunto de reivindicações, Bruno, tem coisas que vai dar para atender ainda esse ano. Agora, nós estamos trabalhando em cima de um orçamento que já foi consolidado. Ele foi votado no ano passado por essa Câmara Municipal e ele está sendo executado. Você impor hoje uma situação dessa para o orçamento, primeiro, que não é possível. Segundo, que a gente foi sincero. A questão orçamentária é uma questão extremamente apertada na questão da prefeitura. Isso aí não é o prefeito A, B ou C, é qualquer prefeito que estiver ali. É qualquer chefe do Poder Executivo que analise amplamente essa situação. Não é uma coisa tão simples. Agora, nós vamos avançar em algumas coisas para este ano de 2020. Eu entendo que essa questão, por exemplo, da contratação dos volantes é algo que a gente pode trabalhar. E o que nós fizemos na prática? Saiu uma comissão, se não me falha a memória, 6 ou 7. Quem estava na reunião? 7. Então, nós vamos ter uma comissão de 7 educadoras, junto com a equipe técnica da prefeitura. Nós vamos fazer uma ampla discussão, apresentando números, possibilidades, e nós vamos chegar a um bom termo. Eu entendo que é um início. Foi o que elas pediram para a gente. Olha, nós precisamos iniciar. Nós precisamos começar isso daí. Ainda que possa dizer o seguinte, foi tardiamente, porque isso foi comprometido com o quê? Deixa eu esclarecer com relação a esse negócio do comprometimento, que eu recebi na minha casa, que eu falei e tal. Vamos esclarecer. O que eu disse lá foi o seguinte, na época existia uma questão de judicializar essa discussão para se estabelecer que uma educadora recebesse o piso de professor. A questão já estava judicializada, já estava se buscando na justiça o estabelecimento dessa. A frase que eles falam é o seguinte, você disse que se uma ganhasse, todo mundo ia receber. Ora, não foi bem assim. Eu disse que uma educadora ganhando, e aqui nós temos alguns advogados, uma educadora ganhando poderia abrir uma questão de jurisprudência que pudesse favorecer futuras decisões de todas as ações que entraram. Tanto é verdade que todo mundo entrou com ação. Alguns ganharam, outros não, porque isso depende da interpretação. A interpretação de cada magistrado que vai julgar o pedido. Então, foi isso que aconteceu. Com relação aos comprometimentos que você faz, tem coisas, Júlio, que elas são possíveis. Tem coisas que, infelizmente, você tem que olhar no olho e dizer, olha, não foi possível. Nesse caso, a questão principal era a questão da judicialização. O entendimento de que, olha, uma ganhou, todo mundo vai ganhar. Não é bem assim. Não foi essa frase que eu disse. Uma ganhou, todo mundo vai ganhar. Eu disse que todo mundo poderia ganhar, porque cria-se uma jurisprudência com relação a um caso. Isso aí pode ser imitado por outros magistrados com relação à interpretação das ações em si. Mas eu entendo que, em relação às educadoras, nós vamos avançar. Eu acho que é importante esse movimento, eu respeito esse movimento, porque, afinal de contas, cada qual vai buscar, dentro do funcionalismo, cada qual busca os seus benefícios, aquilo que consideram justos, e eu acho que é bastante legítimo. Eu entendo que o grau de discussão está em alto nível, não tem baixaria, não tem nada, eu acho que é um movimento bacana até de se ver. Agora,
vai calhar de um determinado momento, né? Aí sim, esse assunto ele vai desembocar aqui na Câmara Municipal, porque dentro das reivindicações que são apresentadas, qualquer coisa que seja feito de movimento versa sobre mexer no Estatuto, né? É mexer no Estatuto. E o Estatuto é votado aqui. Aí vai da força do movimento delas. Eu entendo que o movimento das educadoras, ele vem num momento importante e que, por alguma circunstância, lá atrás, e aí tem gente que admite isso, eu tenho educadoras que são, a gente tem amizade, e eu digo, olha, lá atrás, na época, né, talvez tenha faltado essa, né, para poder... Eu me recordo que as professoras na época, né, tinham... Vocês são educadoras, vocês sabem do que eu estou falando. As professoras, elas tinham uma ascendência, na época ficou uma questão de até de uma disputa, vamos dizer assim, né, entre educador, professor, e na época não foi possível. Eu acho que o movimento agora, bem articulado, bem organizado, de uma forma ordeira, eu penso que a gente vai caminhar numa boa direção.